Muito bem, bom dia. Opa, bom dia, bom dia. Chuvinha, né? Turma, a cama cola na gente, né? Abraça. E ontem teve encontro das mulheres aqui, mas ok, vamos compartilhar. Daqui a pouco os nossos irmãos chegam. Ok, irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Mais um dia com os irmãos, com o Senhor, né? Ele sempre está, né? A gente falta, né, às vezes, né? Mas Ele nunca falta, né? Para a glória dEle. Amém. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pela chuva, né? A gente, né, irmãos, somos um pouquinho mais antigo em igreja, e hoje desde ontem, né? Aí eu cantei, né? Chuva de bênçãos teremos, chuvas mandadas por Deus, gotas benditas. Eu sou ruim de letra, né? Eita, tempinho bom, né? Amém. Vamos orar ao Senhor. Agradecemos, Senhor, por mais um dia que estamos aqui juntos, pela sua graça, seu amor, sua bênção. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Agradecemos porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta, o Senhor fortalece a nossa vida para o nosso dia a dia, o Senhor cumpre com os seus planos, suas promessas. Pedimos a sua bênção, Senhor, que este momento seja não apenas um momento para cumprir com um horário, mas um momento onde o seu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, restaurando, fortalecendo as nossas vidas. Embora seja às vezes um tema que pensamos que não é um tema espiritual, mas, ó Deus, a sua palavra também nos ensina sobre a nossa alma, o cuidado que o Senhor tem para com as nossas emoções, com a nossa alma. Derrama a sua graça, Senhor. Ó Deus, restaura-nos. Cada um tem a sua história aqui, Senhor, tu sabes. Por isso nós te clamamos, seu Espírito Santo, Espírito de consolo, de ensino, de fortalecimento, esteja, ó Deus, falando, restaurando, fortalecendo as nossas vidas. Abençoa sua igreja, Senhor, derrama a sua graça, o seu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos ler lá em Jonas capítulo 4. Eu sei que a gente já leu bastante, que os irmãos já estão assim bem envolvidos com o texto, mas se estamos numa escola bíblica é para ler também esta palavra. Nós vamos compartilhar hoje esse tema que é esgotamento emocional, né? Conforme estive orando, né, às vezes a gente pensa que esse não é um tema, né, espiritual, mas nós cremos, né, que Deus nos criou corpo, alma e espírito, né? E você vê na palavra de Deus, né, muitos servos de Deus que passaram por esse esgotamento. E a gente quer pedir a Deus que nos fortaleça, né, que saiamos daqui com a nossa vida tocada pelo Senhor, para olharmos para esta área, né? E recebermos de Deus aquilo que Deus tem para vivermos bem, essa vida em abundância, né? Bom, no capítulo 4, você já sabe aí o descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça,
a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ok, vamos lá. Bom, irmãos, você já viu, né? Essa é uma área, né, que a gente, quando ouvia... Valeu, pastor. Obrigado. Quando ouvia, assim, mensagens no livro de Jonas, sempre enfatizava, né? Primeiro, o trabalho missionário, que realmente é o que tem aqui, Deus em busca de homens, né, para libertar. Também muitas agências missionárias para despertar pessoas com o trabalho de missões. Usa Jonas, veja, um profeta que Deus enviou para os outros povos. E também hoje nós precisamos, né, enviar missionários para outros povos, né? Mas o nosso enfoque tem sido esse lado de Jonas, que é a sua vida interior, né? Para nós observarmos as nossas vidas e vermos a minha necessidade, a sua, de termos uma vida emocional restaurada, né? E hoje nós vamos ver este tema. Nós nos cansamos quando tentamos levar o mundo nas costas, não é verdade? Há um desgaste, né? Nós temos o desgaste físico, né? Nós temos o desgaste espiritual, né? A palavra de Deus diz que nós temos que nos alimentar espiritualmente. Por quê? Porque há um desgaste, né? Nós temos que alimentar a nossa fé, a nossa convicção, nós temos que orar, buscar na palavra de Deus. E há o desgaste emocional. E esse desgaste vem porque nós somos muito sobrecarregados, né? Pensa bem na sua vida, né? Você tem uma casa, você que tem filhos, né? Preocupações, angústias, necessidades, proteção dos filhos, da esposa, do marido. Quem é viúvo, ok, mas tem também as suas, né? Não tem o ditado que diz, né? Filho criado, trabalho dobrado, né? Você tem o sustento da casa, né? Mesmo que você não trabalhe fora, conforme a gente usa, né? Mas, né, você tem o desgaste, as preocupações, né? A luta, né? Empresa sempre em reestruturação. E aí, como é que eu vou ficar? Será que eu fico ou não, né? Isso eu passei também no banco lá, né? Com várias também. E então isso traz isso tudo aí, né? Segurança, né? Não é, Júnior, né? O índice de policiais que tem, né? Busca refúgio nas drogas, em álcool, né? Bancário era um nível de alcoolismo imenso, né? Eu tive um gerente de agência que de manhã ele já chegava assim, né? Mas não era Parkinson, era porque ele não tinha
Aí ele saía, tomava uma pinga, pronto, aí já ficava bem, né? Por quê? O estresse, né? Pressão e assim vai. Então, nós temos um desgaste porque nós, né, levamos o nosso mundo, né? Qual é o nosso mundo? A nossa casa, né? A nossa família, filhos, esposa, aí vem situações de doença, aí é um estresse, é uma angústia, né? Uma dor, você tem lá um exame, aí, né? Passa por muitas dores, né? da alma, né? E esse mundo nosso que a gente leva nas nossas costas traz um desgaste espiritual, emocional e físico, né? E aí é o caso de Jonas. É fardo pesado demais achar que Deus não é competente o suficiente para julgar e governar o mundo, e que por isso nós precisamos interferir. Não é o que aconteceu com Jonas, esse texto? Não, Senhor. O que o Senhor está pensando em fazer está errado. Não, eles não merecem ser salvos, eles merecem juízo, eles merecem destruição. E o fato de Jonas querer interferir no propósito de Deus, no plano de Deus, trouxe esse desgaste emocional, essa raiva, esse ódio, esse descontentamento pela vida, né? Você vê que não é uma coisa apenas contra os ninivitas, tá, tudo bem, era algo sobre a vida dele, né? Ele não concordava com o que Deus tinha o plano de salvar o povo. E aí você vê esse desespero de Jonas, você vê essa vida amarga de Jonas, você vê esse ódio, essa raiva. E às vezes isso pode acontecer com a minha vida e a sua. Lembra quantas situações que você passou, que eu passei, que eu falava para Deus, não, Deus, não é assim. Isso que está acontecendo é injusto. Isso que está acontecendo é errado. Isso que estão fazendo com a minha vida, ou eu pela minha fraqueza, fiz com a minha vida, o Senhor não tem que agir da forma que o Senhor pensa. O Senhor tem que agir da forma que eu penso. E isso traz um desgaste, né, irmãos? Da nossa alma. Porque nós achamos que o jeito que Deus quer fazer as coisas nas nossas vidas não é o certo, não é o suficiente, que Deus não está certo, eu que estou certo. A forma que Deus precisa agir nesta situação A e B não é a forma certa. E Jonas entrou nesse buraco de depressão, foi lá para o fundo do barco, dormiu. Jonas desobedeceu, Jonas entrou nesse abismo, porque ele achava que Deus não estava sendo suficiente para julgar o povo, que o que Deus queria fazer não era o certo. E aí você pensa na sua vida, né? No seu dia a dia. Não estamos aqui falando sobre a minha parte nas situações que eu vivo. É claro, está aí, tá? É uma outra coisa. Mas a visão de que é um fardo pesado demais achar que Deus não é competente o suficiente para julgar e
governar o mundo. Não são as questões lá de fora, mas o nosso mundo. O mundo que a gente tenta levar nas costas. Não é verdade? Se alguém quiser falar, por favor, tá? Levanta a mão aí. Vamos lá. Ixi, pastor, acho que não... Ok, tudo tranquilo. Bom, então, Jonas achava que era sua responsabilidade de julgar se os ninivitas mereciam viver ou morrer. O fardo de Jonas era esse. A causa desse desgaste emocional de Jonas era este. Jonas achava que era sua responsabilidade de julgar se os ninivitas, ok, obrigado, se os ninivitas mereciam viver ou morrer. E aí, como era a responsabilidade de Deus, e a forma que Deus escolheu de tratar este povo não era a forma que Jonas queria, aí ele entrou nesse colapso. E às vezes a gente é assim, né? Eu tenho assim pedido a Deus, Senhor, eu preciso da sua graça, né? Porque o que acontece em muitas situações no nosso país, a gente, Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Até quando o Senhor vai se calar, né? Parece que o mal sempre está sobressaindo. A Cássia ontem foi a Campinas participar de um seminário, ela foi ser só uma participante, e aí lá um advogado que falou sobre a área delas, falou, olha, o Conselho Federal de Psicologia quer acabar com os psicólogos cristãos. Aí ele citou um exemplo de uma psicóloga cristã que nas redes sociais falou assim, eu sou psicóloga e cristã. O Conselho Federal de Psicologia entrou com um processo para caçar o CRP dela. E aí é uma história longa. Graças a Deus, depois de ver advogado, depois de passar por instâncias, ela conseguiu. Então, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que a gente, Senhor, só tem que agir da forma que eu acho. Eu estou vendo aí nas situações da sua casa, né? Família, né? A gente, Senhor, essa pessoa, ele fez um mal em relação a mim. E aí? O Senhor não vai fazer nada? Mas tem que ser da minha forma, não da sua. É o que Jonas estava vivendo, não era? Então, irmãos, Jonas achava que era sua responsabilidade de julgar se os ninivitas mereciam viver ou morrer. A escolha dele é que os ninivitas tinham que morrer, mas o plano de Deus é que eles tinham que viver, serem salvos. E aí, irmãos, esta frase aqui simples me tocou muito. Não controle o incontrolável. Eu não tenho forças, capacidade de controlar o que é incontrolável. Você está dentro de um trem, até tem filme assim, né? De um trem desgovernado. Você tem força para controlar esse trem desgovernado? Não tenho. Ah, então quer dizer que eu não vou fazer nada com as situações que eu passo? Não, não é isso, tá? Aqui é a questão que às vezes nós queremos controlar o que nós não temos força, o que nós não está no nosso alcance.
essa situação que eu citei com o nosso irmão Eli lá, de vez em quando ele compartilha, pergunta: e aí, Eli, como é que está a empresa? Ei, pastor, vai sair uma reestruturação. X pessoas, eu acho que vão ser mandadas embora. É uma situação que o Eli não tem como controlar. Mas aí vem as angústias, é claro. Ele é um pai de família, ele tem uma família, tem o seu trabalho, é um profissional 10, amém? Amém, irmão? O Eli é profissional, todos nós, né? Então, aí vem angústia, aí vem preocupação, não dorme direito, e aí fica irritado, às vezes acontece alguma coisa em casa, e por causa desta preocupação, você fica, né, irritado em casa. São coisas que nós não conseguimos controlar. São coisas que nós temos que pedir a Deus, essa paz de Deus, que é difícil, né? Pedir a Deus convicção de que Deus controla a minha vida. Eu sei que no papel é fácil, né? Na prática que é difícil, mas este é o alvo, de deixarmos que Deus controle o que é incontrolável, amém? Jonas quis definir quem seria salvo ou não, e isso que trouxe essa bagunça na vida dele, não é verdade? Aplicando, tentamos viver a vida do outro sem permitir que cada um tenha suas próprias experiências. Brincamos de Deus, bancando os onipotentes, onipresentes e oniscientes. Como não somos, o esgotamento emocional um dia bate à porta. Isso daqui, é claro, não se aplica à questão. Você que é pai, você tem um filho, né? Você vai orientar o filho, você vai falar, não pode, pode, ok? É uma outra área. Aqui, a questão de permitir que cada um tenha as suas experiências, foi a questão de Jonas. Ele queria que o povo de Nínive tivesse a experiência que ele tinha definido, a experiência de morte. Não, quem tem que definir a experiência que os ninivitas tinham que passar seria Deus. Ele é o justo juiz, não é verdade? Mas nós, às vezes, quando a gente evangeliza alguém, ou quando você tem um filho numa situação A ou B, a gente quer abrir o cérebro, né, e colocar o que a pessoa precisa entender. Mas ela tem que passar pela experiência dela em muitas vezes. Eu acho que eu já falei isso, né? Pastor Fernando, eu estou numa fase que às vezes eu conto as mesmas histórias, né? Fiz 60, né? Então já começa, né? Eu comecei a ajudar meu pai no açougue, aquela minha história, com 11 anos. Comecei ali, falta aula, jogar bola com os meninos da rua, nós éramos em 6, e soltar pipa. Aí o pai e a mãe descobriram, bom, então agora você vai estudar de manhã, vai descer, vai para o açougue, tudo. Bom, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, um primo meu tinha comprado aquela mobilete, você lembra que tem? Acho que tem até hoje. Aí eu falei, então tá o que eu quero, porque eu trabalho aqui, e eu trabalhava muito mesmo, e tal. Aí depois de muito tempo, ok, depois de fazer aquela pressão de mês, bom, usava, andava, ia para o açougue de mobilete, saía, tal. Um dia eu estava indo para o açougue,
E aí, um caminhãozão, não estava na pista, eu estava fora da pista, entrou, quando eu olhei, só tinha os pneus. Aí ainda bem que eu estava devagar, freiei, virei assim, bati no pneu, quebrou tudo. Eu falei, não, vende que eu não quero mais. Até hoje eu não ando de moto, eu tenho esse trauma, não ando de moto, não ando, de jeito nenhum. É claro, se os meus pais tivessem falado, não, eu não vou dar e ponto final, eu não tinha passado por essa experiência, né? Mas os pais cederam à pirraça, né? Que era uma pirraça minha, né? Eu quero. E aí eu passei pela experiência. É claro, olhando para você como pai, como irmão, né, para a sua mãe, para o seu pai, etc., o ideal é evitar experiências que possam ter danos, né? Mas essa questão que você quer que a pessoa passe pela experiência que você tem como alvo, isso traz em muitos momentos um desgaste para a sua vida e para o outro. Dá para entender, irmãos? Eu estou sendo muito complicado? Não, né? Ok? Bom, e aí a gente banca Deus. Repito, não é o caso. Você que é pai, mãe, você que tem filhos, você que tem netos e tal, orientação, né? Falar não é algo que você precisa exercer. Mas o ponto aqui é esse, Jonas. Eu quero que Nínive passe pela experiência que eu quero, a experiência da morte. Deus, meu plano para Nínive é que eles tenham oportunidade de passar pela experiência de vida. E não concordar com o plano de Deus, querer que Nínive passasse pela experiência que Jonas tinha escrito para eles, que trouxe esse caos. E às vezes a gente também vive isso, a gente vê alguém da família entrando em situações ruins, você vê que o abismo está ali, mas ela está cega, sim, você ora, você aconselha, você busca ela, mas nós não somos onipotentes, e a gente tem que guardar o nosso coração, né? Quando a gente vê pessoas que a gente ama entrando em fria, e você fez de tudo, mas ela não quis ouvir, ela entrou naquela fria, e você começa a falar, nossa, eu não fui suficiente, eu não ajudei suficiente, eu não fiz o que era o melhor, e agora ela está nessa situação. Nós não somos Espírito Santo, né, irmãos? Vamos lá. Você não vai conseguir controlar o que o outro vai fazer. Nós não conseguimos ocupar o lugar de Deus na vida das pessoas. Queremos poupar essas pessoas das tristezas, da frustração por algo que não deu certo, da decepção em relação aos seus relacionamentos. Nós não vamos conseguir, né? E em muitos momentos, né, passar por essas coisas aqui é o método que Deus às vezes usa para crescer, né? Aí nós olhamos para esse tema e você sabe, né, que os servos de Deus passavam por esse esgotamento. Emocionalmente, Jonas estava esgotado. Seu sono profundo no porão do navio nos dá a impressão de um homem em sua caverna de desânimo e fuga. Aí você lembra de Elias, você lembra de Davi, né? O esgotamento dele por causa do seu pecado, isso é um fato, né? O pecado traz também um esgotamento espiritual.
de culpa, de frustração. Quando o crente, né, se deixa tocar na sua consciência pelo Espírito Santo de que o que ele fez é um pecado, esse pecado não afeta apenas a nossa vida espiritual, mas afeta também a nossa alma. E Davi é um grande exemplo disso. Quando ele ora, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, não é apenas na área espiritual, não é apenas no quartinho espiritual da vida dele, mas a culpa, né, estava corroendo ele, e isso trouxe tristeza, né, angústia, dor, e Jonas é um exemplo disso. Você vai ver Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios 1:8, ele fala que a tribulação chegou a levar ele ao desespero da vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1:8, aliás, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha, o Paulo super espiritual, o Paulo que era Paulo, né? Ele passou por uma situação que ele falou, eu estou desesperado, né? Essa tribulação me fez ter um sentimento de transtorno da minha vida, de desespero. E aí você vai observar isso, né? Os servos de Deus não estão imunes ao esgotamento. O abatimento da alma pode alcançar a todos nós. O exemplo que eu falei, né, do Salmo lá. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, Deus meu, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, esgotamento emocional não é fraquezazinha. Olha lá, como é que ele é fraquinho, né? E vamos falar aqui, homens, vocês não vão, parece que a mulher, ela tem uma resistência maior, né? É claro, por exemplo, existem mulheres que quando dão à luz passam por depressão pós-parto, né? E outras coisas, mas às vezes, irmãos, nós homens somos um pouquinho moles até, né? Também nessa área. Por quê? O esgotamento, irmão, não é bobeira. Que cara chato, que cara bobo, que cara fraco, que pessoa, isso não é ter fé, isso não é isso, não. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém, irmãos? Sua alma está abatida, você não é menos espiritual não, irmãos, você não é fraco na fé, você não é mole, é o abatimento da alma, né? Mas nós temos o Deus que nós vamos ver. Os motivos podem ser os mais diversos, mas um deles é a expectativa frustrada. Esperar acontecer uma coisa e acontece outra. A alma de Jonas alimentou expectativas em algumas direções, enquanto Deus o dirigia por outras direções, né? E isso é uma coisa que abate a gente, expectativa frustrada, né? Puxa, eu coloquei o alvo esse ano, disso e disso, daquilo, e não aconteceu, então a gente começa a ter esse
abatimento da alma. Não é verdade? A alma se machuca e deixa hematomas, assim como no corpo. No corpo, a ferida é visível, na alma não. O invisível na alma não significa inexistência. A ferida está lá e dói, né? A gente mascara, porque, né, a gente pensa assim, se eu mostrar esse abatimento, então o outro vai me ver como uma pessoa fraca. Não, querido. Aquilo que acontece na sua alma dói. Assim como tem as marcas de uma ferida no corpo, assim também tem as nossas marcas na alma. E essas marcas eu preciso buscar em Deus, eu preciso buscar ajuda para que essa ferida Deus esteja curando. Amém, irmãos? Irmãos, querem compartilhar? Por favor, levanta a mão. Bom, aí nós temos o renovo para o cansado. Eu acho que você sabe esse texto de cor, né? Não de cor, mas você sabe pelo menos o que ele fala. Vamos abrir aí, por favor, irmãos. Agora está o ponto assim central aqui daquilo que vamos compartilhar agora. Isaías 40, 27. Esse texto aí que você já leu bastante. Isaías 40, 27. Algum irmão leia, por favor, bem alto, do 27 ao 31, por favor. Amém. Bom, vamos ver aqui, você abre a sua Bíblia aí nesse texto, fica aí aberto. Se há um esgotamento da minha alma, nós temos uma fonte de renovação, que é o Senhor Deus. É claro, você precisa de ajuda, você precisa abrir o seu coração a uma pessoa confiável, né? Você precisa, às vezes, de busca, né? Eu não tenho nenhum medo de falar isso, eu tenho um amigo meu, que é o meu psiquiatra. O meu caso não é nem a Cássia, é tão mais alto que é um psiquiatra. E às vezes a pessoa, nossa, psiquiatra é coisa de doido? Não, são coisas também do cérebro, né, da parte psíquica, e são coisas da alma. Então, não é só fácil eu falar isso para a igreja lá, o pastor ele não tem fé, ele é isso, ele é aquilo, não. São ajudas que Deus mesmo criou, né? Que Deus mesmo criou. Nós, crentes, muitas, né, o que eu já ouvi, né, se você é crente, você não precisa disso, você não precisa, é claro, nós temos que buscar em Deus sempre, mas nós temos também o que Deus criou para nos ajudar, amém? Bom, então aqui você vê que a cura do cansaço da alma se baseia num mergulho em Deus.
O texto começa que o povo de Deus estava falando, olha, o Senhor não está nem aí para as nossas vidas, seria, né? Por que, pois dizes, ó Jacó, Deus está falando, por que vocês estão falando, ó Jacó, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, quer dizer, Deus não está vendo o que eu passo, o meu caminho, a minha vida está encoberto, quer dizer, Deus não está vendo o que eu estou passando, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. O texto de Isaías começa questionando os argumentos desse povo de Deus, quando este alega ser ignorado pelo Senhor Deus, como se o Senhor não se importasse com suas causas e suas situações difíceis. E este questionamento trouxe uma fraqueza espiritual e emocional ao povo. Trouxe incredulidade, trouxe não enxergar o que Deus estava fazendo, mas se Deus abaixo disse que Ele renova as forças, é que este povo estava cansado, porque estava interpretando Deus de uma forma errada. E esta é a minha questão. Às vezes, coisas acontecem em nossas vidas que nós falamos, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Ou o Senhor não viu antes, o Senhor que sabe de tudo, por que o Senhor, não é essa a questão, por que o Senhor não impediu? Meu irmão, nós não somos para Deus marionetes, sabe aqueles marionetes? Deus nos deu vida e Deus deixa que o curso da nossa vida vá, mas Ele está olhando para você e para mim, amém, irmãos? Essa forma de pensar é produto de uma ideia errada de quem seja Deus. Essa forma aqui, o Senhor não está olhando, é como se Ele fosse comparado ao homem, seus julgamentos falhos ou ações oriundas, de alguns motivos errados. É como se Deus tivesse alguma má vontade de ajudar, quem sabe pelos mesmos motivos que o homem, às vezes, às vezes a gente falha, às vezes não tem uma boa vontade, e esse povo estava entendendo, poxa, o nosso direito está sendo usurpado, povo ali sendo invadido por outros povos, e roubando, e saqueando, e matando, Senhor, o Senhor não está olhando? É como se Deus estivesse cansado de socorrer o seu povo, assim como o homem se cansa em fazer o bem. Mas aí, Deus fala através do profeta, quem ele era. E esta é a chave. Nós seremos renovados pelo Senhor, quando nós temos esse mergulho de quem Deus é. E, meu irmão, eu e você, vamos ser honestos, nós, pela fraqueza que nós temos, nas situações que a gente passa, a gente se esquece de quem Deus é. Olha só, versículo 28, não sabes, o profeta está falando, olha, vocês não sabem, vocês estão assim, mas vocês não sabem, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ao contrário disso, o Senhor se revela a Isaías, e Isaías mostra, mais uma vez, quem Deus é, o Deus eterno, o Criador dos confins da terra, e aquele que não se cansa nem fica exausto. O que nós podemos aprender, irmãos, com essa
autodefinição do Senhor Deus. O Deus eterno. Você já sabe disso, né? Que Deus é eterno. A eternidade de Deus é o remédio necessário para a alma cansada. Agora eu me lembro, irmã Selma, me ajuda aí. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, viu? Não se desespere, espera em Deus. A nossa alma cansada, ela em muitos momentos se afasta de Deus, ou não tem forças para buscar a Deus. Mas é aí que esta alma cansada tem que esperar em Deus. Uma alma doente só consegue enxergar o fim. Meus irmãos, quantos fins na minha vida e na sua vida você ficou no abismo, né? Não tem jeito, eu estou assim, aconteceu isso, é o fim, é uma separação, é um desemprego, é uma doença, é um desentendimento, é uma frustração, é a história da minha vida que me trouxe um fim. E quando eu olho para o Deus eterno, eu tenho a certeza de que a minha vida não tem um fim, porque eu tenho um Deus que é eterno. Quando você olhar, meus irmãos, para falar Deus é eterno, não é uma coisa lá apenas para Deus, mas é isso aqui, a eternidade divina trará o sentimento de continuidade, que substituirá o ambiente sem esperança do fim, próprio de quem está desistindo de tudo. Por isso que as pessoas se matam, porque elas não têm expectativa de continuidade. As pessoas se matam como uma resposta a tirar a dor delas, porque às vezes até crentes perdem esta visão. Irmão, não é o fim. Deus é Deus eterno. Você tem uma continuidade na sua vida. Se vem angústia, ok, passa por angústia, mas a angústia não é o fim. Se vem uma dor, não é o fim. Se você perde alguém, se alguém morre, é dor, é terrível, mas não é o fim, porque Deus é eterno. Sua vida, né? Você vê bem, quando você vai a um velório de crente, eu já tive situações como pastor de ir, de fazer aquela cerimônia, e as pessoas não crentes falam: nossa, vocês são insensíveis, vocês não ficam desesperados. Não é isso, não é ser insensível, não é ser frio, mas é a certeza de que nós, aliás, todos os homens, né, não tem fim, mas a diferença é que nós não temos um fim, porque Deus é Deus eterno, e aqueles que não têm esse Deus eterno terão um fim de separação do Deus eterno. Mas esta é a chave naqueles momentos de angústia, esta é a chave. Quando eu li essa visão de Deus eterno, eu falei: Senhor, a gente quando vê Deus eterno só nessa questão de que não tem, Ele está lá, Ele é Senhor, Ele é eterno, eu sou homem, eu vou ter um fim, eu vou à morte. Não. Quando a gente passa por um cansaço da alma, nós temos esta visão de enxergar apenas o fim, mas não é o fim, porque Deus é eterno. Deus é eterno, Ele é o Deus que sempre vai trazer uma continuidade, por isso que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, porque a vida não encerrou naquela cruz, a sua vida nas suas questões de angústia da alma, irmãos, não se encerra nessa angústia, porque Deus é um Deus eterno. Amém, queridos? A eternidade divina terá o sentido de continuidade, que substituirá um ambiente sem esperança do fim.
É claro, às vezes a gente está, né, tão angustiado, tão abatido, que a gente não enxerga, às vezes, uma esperança. Mas não, volte para o Deus eterno. Volte para o Deus eterno, porque o Deus eterno, Ele encerra esse ambiente de esperança do fim. Amém? Vamos lá. Quando descansamos na eternidade de Deus, repousamos na certeza de quem nós somos e a quem pertencemos. É isso que traz renovo para a sua alma. É isso que trouxe para Davi. Ele ali, com o seu pecado, a sua alma ficou abatida, com culpa, etc. Mas ele voltou-se para Deus, porque ele sabia o que Deus era, o que ele era em Deus. E aí, restauração. Quando descansamos, repousamos, ok? Aguardamos não o fim, e sim a continuidade do que nunca se acaba quando estamos em Deus. Amém, irmãos? Vamos ler juntos essa última frase? Aguardamos não o fim, e sim a continuidade do que nunca se acaba quando estamos em Deus. Não, a alegria do Senhor é a nossa força, ela não acaba. A paz de Deus excede o entendimento, ela não acaba, né? A bondade de Deus, o que o Salmo 23 diz? Que a bondade e a misericórdia me seguirão, me acompanharão, não tem fim. Tristeza tem que ter fim, né? Sentimento de morte tem fim, decepção tem fim, né? Desespero tem fim, porque o Senhor é continuidade, Ele é eterno. Depois, o Criador dos confins da terra. Olha como é que é lindo essa palavra de Deus, né? É próprio de uma alma cansada e adoecida ter a impressão de que as pessoas não se importam com ela, ou mesmo o próprio Deus também não. Não é verdade? Quando a pessoa está abatida, deprimida, angustiada, ela só tem esse olhar. O pastor não liga para mim. Os irmãos da igreja sabem o que eu estou vivendo, mas ninguém passou um zap para mim, né? O meu pai é assim, minha mãe é assim. Então, quando a pessoa está nesse abatimento da alma, ela parece que enxerga apenas isso, que ninguém liga para ela. E aí você vai ver a revelação de Deus como Criador dos confins da terra, tinha por finalidade mostrar que Deus é Deus em todos os lugares. Criador dos confins da terra. Você mora nos confins da terra, né? Para quem está lá no Japão, aqui são os confins da terra, né? Para quem tem lá na Sibéria, aqui, confins da terra. Tem uma empresa aérea que lançou um voo da Austrália até Seattle, parece, 22 horas de voo. Que avião, né? Sem abastecer. Quer dizer, de um confins da terra até o outro, né? Olha só, 22 horas em um aviãozinho a uns 800 quilômetros por hora é muito chão. Oi? Então, irmãos, Ele é o Criador dos confins da terra. Aonde você está na sua alma adoecida, Ele está lá. Que bênção, né, irmãos? Que dádiva! É Deus que nos ama. Quando passamos por momentos difíceis da nossa vida, desemprego, doença, desestrutura na família, imprevistos, acidentes, caos financeiro, luto,
Deus, como Criador dos confins da terra, está dizendo que Ele estará presente, mesmo nos momentos em que nós não nos sentimos tão espirituais ou tão merecedores das bênçãos divinas. Não existe momento difícil em que Deus não esteja junto com a sua vida. Amém? Não existe. São situações de dor. Eu me lembro que em 98 o meu pai tinha se aposentado, vendido o açougue, ele era presbítero da igreja, que aqui não tem, mas seria, né, um auxiliar, e ele gostava muito de trabalhar nas congregações, que eram as igrejas filhas. E às vezes acontece coisas que a gente não entende. Claro, a gente sabe que é o diabo que tal. Um domingo, ele foi de manhã para a igreja com a minha mãe. Aí a minha mãe estava com uma disenteria muito brava, e à tarde não passou. Ela falou: olha, eu não vou à igreja à noite, porque para ficar saindo, né, e com a disenteria, às vezes pode sair na roupa, etc. Bom, o meu pai foi, e ele dava carona para um casal que tinha um filho de 10 anos. Naquela época, não tinha a atenção de usar o cinto. Saiu da igreja, foi para um cruzamento, veio um carro, tinha uns buracos, o cara vinha correndo, bateu nesses buracos e foi em cima da porta dele. O carro dele deu uns 3 rodopios. A criança de 10 anos estava atrás, sem cinto, bateu com a cabeça na viga do carro, né, entre as 2 portas, não teve um atendimento rápido, veio a óbito. O meu pai, ele teve perfuração no intestino, na bexiga, fraturou o fêmur aqui, com esse encaixe, 2 fraturas aqui. O pai e a mãe daquela criança tiveram umas luxações. Aí eu estava em São Paulo ainda, o pastor ligou, Samuel, falei: o que houve? Aí ele falou, eu fui e tal. Ele sobreviveu, mas aí teve complicações, colocou prótese aqui, infeccionou. Bom, ele teve uma sobrevida de uns 5 anos. Depois manifestou um câncer no intestino e com 20 dias ele veio ao óbito. O cara que bateu nele era um policial civil, que se corrupção em São Paulo é 10, no Rio de Janeiro é 1000. Né? Vocês veem como é que está o estado lá. Eles acharam esse carro numa fazenda lá, estavam usando o carro. O cara tinha ido num churrasco, encheu a cara, ele já era um policial corrupto, e aí bate. A Polícia Rodoviária Federal, corrupta também, os que estavam lá, fez o croquis do acidente, como se o meu pai tivesse invadido a pista, para colocar a culpa no meu pai. Aí, bom, passaram uma semana, chegou na minha mãe lá, a convocação para ele prestar esclarecimento. Ele estava no hospital. Aí eu liguei para um irmão que fez o seminário comigo, que ela advogado. Falei: Josué, aconteceu isso. Falei: é mesmo, rapaz? Vamos lá. Não. Falei: tá. Aí foi lá. Quando ele chega na delegacia, e eu fui, né, para poder representar o pai, ele falou: Samuel, foi esse cara aí que bateu? Foi.
Conheço ele lá no bairro, nós fomos criados junto no bairro, é um pilantra, pode deixar comigo. E Josué, bom, aí veio o caos, né, irmãos? Veio as dores, veio as angústias, né? E aí, irmãos, só com essa graça de que Deus está nos confins do seu caos, amém, irmãos? Nós temos que ser fortes, irmãos. Foi um tempo de muita dor, de muita angústia. Depois, minha mãe ficou viúva com 57 anos, né? Aí passaram uns 3 anos, mãe, casa, mãe, é bom. Não. Eu fui mulher de um homem só. Mas ela, né, hoje sofre danos por causa disso. Então, irmãos, nós temos que ter essa busca de um Deus criador dos confins da terra. Ele está nos confins do seu caos, aonde você está. Amém, queridos? Vamos lá, para encerrar. Não se cansa nem fica exausto. Naqueles momentos onde dizemos, já chega, não aguento mais. Nada melhor do que a revelação de um Deus disposto a compartilhar a sua fonte de renovação de forças, própria de quem nunca se canse nem fica exausto. Que bênção, né? O Espírito Santo que está em você, esta palavra viva que é Jesus que está em você. Se eu me canso porque eu sou homem, se eu me canso na alma, se eu me canso por causa das minhas dores, Ele não se cansa. Tanto é, olha que lindo, que Jesus Cristo, como Jesus Cristo, teve momentos de angústia, e o que Ele fazia? Ele ia ao monte orar, Ele ia à fonte da renovação de forças. Então, querido, quando você estiver desesperado, angustiado, eu tenho que ir, você tem que ir nessa fonte de renovação de forças, amém? Amém? Não se cansa, então, não dá. A gente como homem, a gente fala, já chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa esposa, eu não aguento mais esses filhos, eu não aguento mais esse chefe, eu não aguento mais esse país, eu não aguento mais, né, o meu vizinho, já chega, eu não aguento mais. Não, você aguenta, porque você tem fonte de renovação de forças, porque Ele não se cansa, ok? E aí, para encerrar, todo suficiente, né? Ele fala isso, todo suficiente, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quer dizer, Ele é suficiente para renovar essas forças. Deus é suficientemente capaz de prover ao homem o que ele necessita. Nele tenho tudo o que eu preciso. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Amém? A única condição para receber tamanha provisão está em espera em Deus. Mas aqueles que esperam no Senhor, esperar não é ficar inerte, né? Mas esperar é viver o seu dia a dia na certeza de que Deus está com você, que Deus age. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não sei se você já, para encerrar, não sei se você já viu, né, ou já ouviu essa explicação da águia, que quando a águia passa pelo período de troca de penas, ela não fica lá embaixo no ninhozinho, tadinho de mim, agora eu tenho que tirar essas penas, vai ter dor, não. Dizem os especialistas que elas voam o mais alto para que essas penas velhas se soltem, e aí a renovação, quer dizer, ela tem que ter força para voar o mais alto, para que as penas velhas saiam. Nós temos que ter essas forças de Deus para voar mais alto quando
nós estamos com a nossa alma abatida. Amém. E aí, era isso que Jonas precisava, era isso que ele receberia da parte de Deus, se não tivesse escolhido fugir. Não fuja, irmão. Não vamos fugir quando nós estivermos com a nossa alma esgotada, né? Não fique dentro do seu quarto, não fique deixando que os pensamentos ruins estejam tomando conta, não fique colocando a culpa nos outros. Foi o meu pai, foi a minha mãe, foi o meu marido, foi o meu filho, foi o pastor, foi a igreja, foi isso, foi aquilo. Não fuja. E quando a gente foge, aumenta, né? Quando a gente foge, parece que vai criando aqui uma dor muito maior. Vá ao Deus eterno, aquele que criou os confins da terra, o que tem a fonte de renovação de forças, aquele que tem capacidade para renovar as suas forças, e espera nele. Não é uma porção mágica, pelim pim pim, pronto, agora eu estou. Não, espera nele, Deus vai agir, Deus vai falar, Deus vai tocar, Deus vai abrir, Deus vai trazer sol para a sua vida, e Deus vai cumprir com o plano que Ele tem para a sua vida. Amém, queridos? Amém? Vamos colocar em